Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adrien e venho aqui rapidamente falar um pouco sobre Roberto da Mata e a sua tese do jeitinho brasileiro. O professor antropólogo Roberto da Mata, ele vai fazer uma análise muito legal sobre a cultura, a prática do brasileiro, principalmente na dificuldade que o brasileiro tem em seguir regras, em seguir normas, né? Estamos dizendo aqui, ao falar do jeitinho brasileiro, é uma coisa muito peculiar que o brasileiro tem de usar o diminutivo para burlar regras, tá? É assim, pode perceber que quando alguém usa o diminutivo contigo, tipo rapidinho ou só um pouquinho, rapaz, pode ter certeza que você vai ter que esperar muito. Quer dizer, o brasileiro tem esse hábito do diminutivo no sentido de burlar regras, no sentido de mentir, tá? Então, a análise antropológica do Roberto da Mata é muito legal porque fala muito sobre o culto do malandro, né? Que a gente vive numa sociedade em que o malandro ele não é entendido como o bandido, o criminoso, não é isso. É malandro no sentido do esperto. E o esperto é aquele que bula as regras. Otário é aquele que segue regras e normas, né? Além do fato de outros, por exemplo, outros indivíduos, que eles propriamente não se consideram como malandros, como espertos, mas eles se consideram acima do bem e do mal, se consideram como semideuses, alguma coisa dessa natureza, que é justamente aquelas pessoas que fazem parte de cargos públicos, tipo um desembargador, um juiz, que acreditam que estão acima da lei. E aí vem a expressão, você sabe com quem você está falando? Coisas desse tipo, tá? Então, pessoal, vamos começar, mas antes de começar, mais uma vez, peço humildemente que você se inscreva no meu canal. Faça aqui seu comentário, tá? Fique à vontade, o canal também é seu, beleza? Vamos lá, gente, vamos começar então, falar aqui um pouco sobre Roberto da Mata, tá? E o jeitinho brasileiro. Não se incomode muito, tem um cachorrinho aqui que ele está muito esperto hoje, acho que ele tomou café demais. Então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho, gente, sobre o antropólogo Roberto da Mata. Ele fala, basicamente, esse antropólogo, no seu livro mais importante, O que faz o Brasil ser Brasil, né, sobre o comportamento do brasileiro na questão, por exemplo, das regras e das normas, né? É entender o seguinte, em várias sociedades existe um modelo de você seguir regras, de seguir normas. E essas normas e essas regras elas devem ser obedecidas. Seria mais ou menos esse sentido. Tá? Aqui no Brasil isso é mais complicado. Inclusive o Sérgio Buarque de Holanda, no seu livro Raízes do Brasil, ele falava muito sobre isso, que aqui no Brasil as leis elas foram criadas para serem descumpridas. Né? E também tem uma outra coisa, né? É uma coisa assim que os estrangeiros eles falam muito sobre uma coisa aqui no Brasil que só existe aqui no Brasil. É essa coisa do tipo, que história é essa de lei que não pega? Né? É uma coisa mais ou menos assim, né? Olha, essa lei não pegou. É uma expressão que te usa muito aqui no Brasil e realmente, tá? Isso é muito comum. Em outros países você não tem isso, mas aqui no Brasil funciona dessa maneira, quer dizer, a lei que não pegou. Tá? Então a gente vai perceber que as questões de normas, de regras, elas não são seguidas de uma maneira adequada. Então aqui no Brasil, e aí vamos pensar o seguinte, que nós viemos nós fomos colonizados por portugueses, e uma coisa que o Sérgio Buarque de Holanda mencionava tanto é que a estrutura do Estado português era uma estrutura absolutamente corrupta, autoritária, um Estado absolutista e corrupta. E esse modelo corrupto, ele se estendeu numa malha absolutamente grande, absurda, tá? Que quando o Estado português saiu, ficou o Estado brasileiro, ele manteve essa estrutura corrupta. Né? Inclusive ele dá até um nome para isso, ele chama isso de patrimonialismo. Tá? Que é a ideia do patrimônio, de, por exemplo, o público que vira privado, ou seja, as normas, as regras, a questão do clientelismo, o nepotismo e tantos outros ismos que vão fazer parte da sociedade brasileira, principalmente do Estado. Tá? O Roberto da Mata, por outro lado, quando ele fala, por exemplo, do jeitinho brasileiro, é a ideia de que o diminutivo aqui está ligado a burlar.
É aquilo que eu disse para vocês. Se quando alguém fala alguma coisa ligada ao diminutivo para você, tipo, olha, é rapidinho, é um pouquinho, já era. Tá? Não vai ser rapidinho, não vai ser um pouquinho. Tá? Vai demorar e vai ser muito. Então é muito assim. Então a questão dos modelos funciona dessa maneira, segundo Roberto da Mata. Até porque aqui no Brasil, aí ele fala sobre o malandro, e entenda aqui que malandro não é bandido, não é criminoso. Para o brasileiro, malandro é o esperto. É o indivíduo que ele consegue andar pelas relações sociais, ele consegue andar pelos modelos sociais, ele consegue falar com as pessoas com muita habilidade, ele ou ela, tá? E além de tudo isso, não segue normas, tá? Não segue regras formais e informais, tá? Então quando você esse cara é malandro, o malandro aqui é no sentido positivo, não é pejorativo, tá? É um indivíduo esperto, é um indivíduo que consegue fazer coisas que outros não conseguem. Quem é o otário? O otário é aquele que segue as regras, que segue as normas, né? É o que fica na fila esperando, tá? É o que não mente, tá? É o que vai contar a verdade, é o que chega no horário, que é uma coisa aqui no Brasil que é complicado. Brasileiro não chega no horário, cara. Quando você fala assim, olha, a reunião vai ser às 8, as pessoas começam a chegar às 9. É muito doido isso, sabe? É coisa de brasileiro. O brasileiro faz muito isso, tá? Então, que é uma coisa que, por exemplo, vou pegar aqui, pegar o caso dos ingleses. Os ingleses, se você chegar atrasado numa reunião, isso pode dar justa causa. Numa empresa, se chegar atrasado numa reunião, isso pode dar justa causa. Então, assim, aqui no Brasil, as regras, elas nasceram para serem burladas, tá? Então, desculpa. Então, por exemplo, quando eu como professor, né, eu muitas vezes fico reparando prova. Tá na sala lá, aí tá os alunos, aí ficam sempre os últimos alunos, né? E aí, acabou o tempo. Aí eu aviso, né, para os poucos alunos que estão ali, olha, gente, acabou o tempo, tá? O que é que normalmente os alunos falam para mim? Professor, só um pouquinho, rapidinho. A gente sabe que não vai ser um pouquinho nem rapidinho, né? Então, assim, essa ideia do rapidinho já está burlando, porque quando eu digo assim, olha, acabou o tempo, poxa, tá, fechou a prova, tá aqui, professor. Não, eles não fazem isso. Rapidinho, só um pouquinho, tá? Então, isso é cultural, tá? E esse modelo cultural do jeitinho, ele se expande, né? Porque a gente vai verificar, por exemplo, assim, as pessoas na questão, por exemplo, do burlar regras. Por exemplo, aqui, é cultural. Né? O gato de luz, o gato de água, tá? O cara que compra atestado médico e médico que vende atestado. Tá? Então tu vê que aqui no Brasil a cultura do jeitinho é entender o seguinte, esse jeitinho ele é entendido pelo brasileiro como uma coisa legal, como uma coisa de gente esperta, um malandro, tá? E ao mesmo tempo é entendido não como um crime. Eu não estou cometendo um crime, eu não estou cometendo um ato absurdo, né? O jeitinho é até bonitinho, olha, jeitinho, tá? É até bonitinho. Porque a ideia do jeitinho é assim, olha, é burlar as regras, as normas de uma maneira bacana, legal, de boa. É muito nisso, tá? Então tu vai perceber que aqui no Brasil, se existe uma lei e as autoridades, desculpa, gente, e as autoridades vierem com esse papo de vamos fazer uma campanha de conscientização, não rola. O brasileiro não faz isso, não se conscientiza, não adianta. Eu me lembro, deve fazer já uns 15 anos, eu acho, que antigamente não era obrigatório o uso de cinto de segurança. Não era obrigatório. Então, teve a lei do cinto de segurança, porque ficou provado da lei, vamos dizer, de lá para cá, que muitas vidas foram salvas por causa do uso do cinto de segurança. Poxa, legal. Tá? Então, no primeiro momento, teve a lei do cinto de segurança, que não era obrigatório. Né? Ou era mais uma ideia de uma conscientização, tá? Alguma coisa assim. Tá? Então tinha campanha na TV, não adiantou, cara. As pessoas continuavam a não usar o cinto. Tá?
Quando é que elas começaram a usar o cinto? Quando ficou obrigatório e quando a multa de não usar o cinto poderia chegar a 200 reais, alguma coisa dessa natureza. Então, o que aconteceu? A partir daí as pessoas começaram a usar o cinto. Então, assim, não pensa muito nessa coisa de, olha, a pessoa quando entra no carro aqui no Brasil, ainda põe o cinto de segurança porque, poxa, eu estou fazendo isso para o quê? Para proteger a minha vida, tá? Porque eu sou uma pessoa consciente, tá? Não é por isso, não adianta, não é por isso. As pessoas, elas usam o cinto de segurança porque elas não querem ser multadas, pagar 200 reais. Pronto, é isso. Então aqui no Brasil, se as leis não forem dessa maneira, não adianta. Parece caso, por exemplo, de bora fazer uma campanha de conscientização contra o racismo. Tu acha que o cara racista, tá, vai deixar de ser racista porque tem uma campanha no estádio de futebol? Não adianta. A ideia é o seguinte, como é que a pessoa se conscientiza de fato? Assim, rapaz, se você falar besteira, se você ser racista, se você usar injúria racial, se você for racista e praticar isso, cadeia, pronto. Tá entendendo? Vai ser indiciado. É assim que as pessoas se conscientizam. Então no Brasil tem essa postura, existe esse modelo, tá, de burlar as regras. E ainda tem mais, tem um outro lado do jeitinho, né, que é assim, que é aquelas pessoas que estão acima do bem e do mal. Porque tem gente aqui no Brasil que acha que é Deus, né? Por exemplo, principalmente alguns profissionais do setor público, né, na parte, digamos assim, de uma hierarquia superior, tipo juízes e desembargadores, que acordam de manhã cedo, olham para cima e falam bom dia, colega. Algo mais ou menos assim. E esses caras, como eles se acham acima do bem e do mal, eles dão muitas vezes o que é chamado de carteirada. A carteirada é assim, olha, o juiz, o desembargador estacionou num local que não devia. Aí o que acontece? Olha, lá vem um cara dar multa, tá? Por exemplo, policial, tá? E o cara vai dizer, né? O errado vai dizer, olha, eu sou o juiz fulano de tal, tá? Eu sou o desembargador fulano de tal. Aí se nesse caso ainda não rolar a coisa, se a multa continuar, aí ele diz, olha, você sabe com quem você está falando? É a expressão mais petulante, arrogante que existe na sociedade brasileira. Porque a ideia aqui no Brasil é o seguinte, olha, existe uma Constituição e a Constituição dizem que todos são iguais, tá? Mas alguns, né, aí parafraseando o George Orwell, mas alguns são mais iguais do que outros, não é mesmo? E é o caso dessas pessoas aí que se acham acima do bem e do mal, tá? E podem usar a carteirada, assim, olha, comigo não, você vai multar o cidadão comum, eu não sou um cidadão comum, eu estou acima da lei, eu sou o cara, algo nesse sentido, entendeu? Então é essa característica do jeitinho que o jeitinho brasileiro tem esse lado, né? Meio brincalhão, meio inofensivo, mas tem esse lado arrogante também. Tivemos caso, por exemplo, no período da pandemia, não sei se você recorda, lá no Rio de Janeiro, de guardas municipais que tentaram multar um desembargador, né? Que inclusive rasgou a multa, tá? O cara absolutamente desequilibrado, tá? O cara fez isso. Teve um outro lá, um casal foi num bar, né? Que tinha que usar a máscara, né? Eles foram chamar a atenção, iam ser multados. Aí o cara aí começou aí, era um casal, a moça começou a falar assim, olha, o meu marido ele é engenheiro e tu é um Zé Ninguém, tá? E começou a humilhar a pessoa, dizendo que o marido e ela eram pessoas formadas e e as outras pessoas que estavam dando a multa por não serem formados estão abaixo deles, coisas assim. Então aqui no Brasil existe uma hierarquia, existe um modelo de hierarquia que é absolutamente autoritário. Porque no final das contas, se tu analisar com calma, o jeitinho brasileiro ele é um modelo autoritário. Tá? Porque ele parte de uma ideia do seguinte, quer dizer, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso fazer qualquer coisa. E não é assim. Se você está num modelo social, se você está numa sociedade, existem regras e normas e elas vieram para ser seguidas. Porém, o que eu faço? Se eu sou estudante, o que eu vou fazer? Eu não vou estudar, eu vou colar. E ainda tira a brincadeira do tipo, professor, mas quem não cola não sai da escola. Olha, que bonitinho. Tá? E as pessoas levam isso de boa. Tá? Então, eu não vou pagar a conta de luz, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um gato de luz, eu vou fazer um gato de água. Tá?
eu vou pagar por um atestado médico, tá? Eu vou pagar propina para não ser multado, sabe? Aí eu, por exemplo, agente público, vou lá, pego a propina. Então é isso, tá? Então o que o Roberto da Mata tenta mencionar é o seguinte, o que é o jeitinho brasileiro? É uma prática corrupta. Porque quando a gente fala de corrupção, a gente olha muitas vezes para as pessoas no estado mais em cima, a gente olha mais para o político. A corrupção é coisa de político. A corrupção, ela existe na instância superior, tá? Os políticos, está a ideia no Estado, mas também está nas empresas e está nas relações sociais, no dia a dia. Né? Então o jeitinho brasileiro é você burlar regras. Olha, se eu estou burlando regras, normas, isso é uma prática corrupta. Então corrupção não é uma coisa exclusiva do Estado, não é uma coisa exclusiva de político. Corrupção é também uma coisa do dia a dia do cidadão. Porque tu vê, na verdade, aquele cidadão que vai para a rua fazer protesto contra a corrupção, contra o Estado que é corrupto, não sei o quê. Mas na casa dele tem gato de luz. Ele desvia água e não paga água, sabe? Ele paga propina para não ter que ser multado. Ele fura fila. Tá? Então, assim, aqui no Brasil há um grau de corrupção muito grande, mas essa corrupção ela não é apenas do Estado superior. Ela está no dia a dia. Então, o jeitinho brasileiro, que até é uma expressão bonitinha, legalzinha, né? Ela na prática é corrupção, mas é uma corrupção do dia a dia. E o que a gente muitas vezes pensa, ou a gente acha de uma maneira equivocada, que corrupção está nas instâncias superiores. Não. Em todos os espaços, em todos os lugares, o brasileiro tem de burlar regras e normas. E pode perceber, quem faz a coisa certa é o chato. Se você, estudante, está estudando pra caramba, você é quem? O nerd ou o CDF. Tá? Você não é o estudante, caramba, a expressão em cima de ti é pejorativa. Se você chega no horário, na empresa, né, você é o Caxias, que é uma expressão pejorativa, ruim. Tu é o Caxias, tu é o puxa-saco. Tá? Então a ideia de que é muito estranho, aqui no Brasil, se tu faz o certo, tu é o chato, tu é o enjoado. Tá? Então é uma coisa muito do brasileiro que Roberto da Mata, de uma maneira maravilhosa, analisa de forma espetacular o jeitinho brasileiro. É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.